Oi, opa, boa Opa! noite. Corri, mas cheguei, Mari, deu É, certo. hoje foi correria? Hoje Ai, foi aqui em casa final de ano, né? foi pegado também, como diz Foi, nossos amigos. Mas é verdade. vai dar tudo certo, né? Começando mais uma live, já Isso convidei. mesmo. Terminando das lives do ano, né? Mas logo Semana vai que ter vem é mais a última, surpresa. É verdade. Aham. tem que avisar já o pessoal. Boa noite, quem tá entrando. Nossa penúltima live do ano. Nossa, esses dias eu tava parando para contar. A gente fez bastante live esse ano, já tem um tempinho já que a gente tá fazendo. E a gente nem sentiu passar. Não sentiu passar o ano, nem nada. Esse ano correu. É verdade. Então, Oi, bem-vindo, Milene, boa noite. boa Sempre com a noite. gente nas lives, é uma querida. Bem-vindos Muito bom. todos. Vamos Sim. ver. Não Mas tô a gente está conseguindo convidar. caprichando para a programação do ano que vem, para não deixar cair a peteca, porque esse ano a gente teve convidado muito legal, né, Mari? Foi uma experiência e tanto. Quero, quero só que melhore, melhore e melhore cada vez mais. Sim, é verdade, tem muito cara de um bate-papo descompromissado, mas tem muito aprendizado envolvido, né? E hoje o tema é importante, né? DTM. Sim, pois é, verdade. Ó, ela tá chegando. Isso. Opa! Boa noite. Boa noite. Ei, Tudo bem? tudo já e vocês, meninas? Tudo Também. jóia. Prazer te conhecer. A Mari falou muito bem de você. Bem-vinda, Ai, que bom que Ana. falou bem. Eu falo bem, mas falo mal também, porque é mal menos, é mal... Não, brincadeira. Bem-vinda, Ana. É uma honra tê-la aqui com a gente. Quem conhece, né, a gente sabe que a gente tem uma história que vem lá antes da faculdade. A Ana fez terceiro colegial comigo, Paulinha. Muito E, legal. e aí a gente já se conhece há muito tempo, né? E olha só, calhou que a vida nos levou para áreas diferentes, mas com assuntos, trabalhar com assuntos, né? E condições em comum. Uhum. Eu vou deixar você se apresentar, Ana. Então, fala um pouquinho de você, né? A Ana é fisioterapeuta, ela não é dentista. Conta um pouquinho dessa trajetória, como você veio parar nessa coisa da fisioterapia com DTM. E aí a gente já começa. Pode ficar à vontade. Beleza, então, pessoal, meu nome é Ana Carolina, como a Mari comentou. Eu sou fisioterapeuta, sou formada, vai fazer 10 anos. Ah, toda a minha formação, desde que eu me formei, foi para a área de cabeça e pescoço, né? Então, eu me formei, fiz aprimoramento profissional no centrinho da USP de Bauru, né? Que é referência em anomalias crâniofaciais. Então, eu fiz o aprimoramento em anomalias crâniofaciais, na área de anomalias e síndromes, em especial de fissura lábio-palatina, onde eu fiz também meu mestrado e meu doutorado, só que o mestrado eu fiz com pós-operatório de cirurgia ortognática e o doutorado eu estudei a relação entre cirurgia ortognática e articulação temporomandibular. E eu fiz a minha especialização em terapia intensiva com ênfase em trauma de face no Hospital Israelita Albert Einstein, lá em São Paulo. Eu tentei assim, quando eu fui para fisioterapia, foi para fugir da odonto, Mas não porque consegui. eu falhei miseravelmente. A minha família toda é de dentista, né? Então, quem me conhece sabe que meu pai e minha mãe são dentistas, meu irmão é dentista também. Então, minha mãe é odontopediatra, meu pai é cirurgião e meu irmão é estomatologista. E aí eu pensei assim, não, eu não quero a área de odonto. Aí eu falhei miseravelmente e caí no odonto.
né? Então, assim, foi... Hoje eu não me vejo fazendo outra coisa. Quando eu terminei a faculdade, eu até brinco, quando eu terminei a faculdade, eu queria muito trabalhar com a parte de neuropediatria. E eu prestei prova no centrinho da USP de Bauru, achando que era neuropediatria. Eu fui, entre aspas, enganada para lá. Quando eu cheguei lá, tinha um pouquinho de neuropediatria assim, né? Porque são crianças com síndrome, mas tinha muito de cabeça e pescoço. E eu me apaixonei. E foi quando eu conheci muito a parte da cirurgia e traumatologia bucomaxilofacial e desde então eu trabalho com isso. Então hoje o que eu mais trabalho é na área de DTM e pós-operatório de cirurgia bucomaxilofacial. Então, hoje, o que eu faço? Eu atendo pacientes nessa área e sou professora de cursos livres e coordeno uma pós-graduação em São Paulo pela Fisiocursos em fisioterapia bucomaxilofacial e reabilitação vestibular, né? Então, eu estou sempre ministrando para formar mais fisioterapeutas nessa área, porque a gente tem uma demanda muito grande de pacientes e poucos profissionais habilitados e que eu ia falar. conseguem tratar esses pacientes com destreza, né, adequadamente. Parece que, assim, nós dentistas, né, principalmente quem tá nessa área, assim, não é muito a minha área, mas a Paula trabalha muito com bruxismo, né, DTM, ela faz ortopedia também, funcional dos maxilares, né, mas parece que a gente ainda não tem esse link, fisioterapia, odontologia, né, e eu acho que é muito legal trazer esse conteúdo para o pessoal que está assistindo, para ver a importância da fisioterapia na área, na DTM, né, no pós-operatório, por exemplo, de ortognática, né, e a gente já começar porque pode falar, Paulinha. Pode falar. Nas reuniões anuais de ortopedia, a gente sempre tem alguma contribuição de alguns fisioterapeutas que já estudam muito nessa área. Mas na prática clínica, a gente tem muita dificuldade de encaminhamento, porque esses fisioterapeutas se concentram nos grandes centros. E para a gente que está aqui no interior, né, sou de Uberaba, Minas Gerais, então é bem complicado, porque assim, que faz isoladamente, a gente até encontra, mas não faz com aquela consistência, com aquele conhecimento, do jeito que precisava fazer. E às vezes, quando esse paciente retorna, o que foi realizado não era necessariamente o que a gente gostaria que fosse feito, sabe? Com aquela abordagem ampla, com esse conhecimento. E só um comentário que eu queria fazer, a odontologia já estava no seu DNA e com certeza seus pais devem sentir muito orgulho do caminho e da trajetória que você está fazendo. Porque, assim, você tem muito a contribuir com a odontologia. É como se diz, né? Eles devem estar muito orgulhosos, eu também já te quero aqui já. Isso é muito legal, porque o meu orientador é um cirurgião bucomaxilo, a Mari até conheceu ele. E ele fala assim, eu fui a primeira não dentista que ele orientou, e a partir de então ele tem orientado muito físio. E ele ficou apaixonado na fisioterapia, porque ele falou assim, a gente não é nada. Né? Eu operava o paciente de ortognática e o paciente ficava pior, o pós-operatório ficava quase pior que um transplante cardíaco, né? A condição, e a fisioterapia consegue melhorar muito a condição desses pacientes, né? Então, a gente tem melhorado muito a condição de pós-operatório, recuperado os pacientes, dado uma condição melhor para o paciente de DTM, trabalhado muito junto. Então, quando eu comecei a trabalhar com essa área, os olhinhos dos meus pais brilharam, né? Aí eles ficaram felizes da vida. Eu fiquei também feliz porque eu já tenho com quem passar paciente, né? Pronto. Mas isso que você falou, Paulinha, é muito interessante, porque hoje eu atendo paciente por teleatendimento, eu tenho paciente no Uruguai, em Portugal, em outras cidades, porque é muito difícil encontrar físio até fora do país que atue nessa área. Uhum. Olha que interessante. Já passa o seu contato, vou querer. Eu passo sim, pode contar comigo.
Então, Ai, mas eu acho que a gente podia começar, Aninha, fala... Gente, ó, vocês vão ver que eu vou chamar ela de Aninha, de Ana, de Carol, cada hora eu chamo de um jeito. Você falou psiu, eu tô olhando. Então, aqui a intimidade é aquela coisa, né? Intimidade é uma merda, como todo mundo diz, né? A gente chama de qualquer coisa mesmo. E eu acho que a gente podia começar definindo o que é DTM, um pouco, né, de quais as etiologias, para dar uma situada no pessoal. Bom, o que é importante é que a DTM ela está os conceitos relacionados à DTM eles estão em constante modificação, né? Então, o que a gente sabe hoje sobre DTM? DTM ele é um conjunto, por definição, é um conjunto bem variável de sinais e sintomas que envolvem as articulações temporomandibulares, que é a articulação da boca, e as estruturas que estão relacionadas, né? Então, musculatura, as estruturas articulares em si, e que hoje existe, assim, segundo até mesmo o RDC, que é o instrumento que a gente usa para diagnóstico das DTMs, ele já aponta para estruturas relacionadas como estruturas um pouquinho mais distantes daquilo que a gente pensava, né? Como sintomas relacionados à cefaleia, cervicalgia e etc, né? Então isso é muito interessante, porque antes era sintoma de boca e essa região, né? Terço médio e inferior de face. Hoje não. Hoje a gente sabe que tem uma gama muito variável de sinais e sintomas. Mas a grande questão é o que causa as DTMs. Então, até pouco tempo atrás, a gente tinha uma ideia muito mecanicista. O que seria isso? Tinha-se a ideia de que, olha, alguma coisa, algum desarranjo está causando a DTM. E por muito tempo pensou-se até mesmo numa maloclusão, né? Uhum. Maloclusão, alinhamento. desalinhamento dentário, e hoje sabe-se que não, né? Então, se a gente pegar, ele mesmo fala, olha, pode ser uma contribuição, né? Mas da capacidade de adaptação do organismo, do sistema. Então, hoje, o modelo mais aceito para a explicação da etiologia das DTMs é o modelo biopsicossocial. E o modelo biopsicossocial, o que ele aponta? Que as DTMs, elas vêm de um contexto. E esse contexto é o contexto em que o paciente está inserido. O que isso envolve? Envolve sim, pode envolver sim componentes e alterações mecânicas, mas elas nunca vêm sozinhas. E sim, um contexto cultural, um contexto emocional, social, e que tudo isso é capaz de desenvolver esses sintomas. Inclusive, hoje se estuda muito a relação de questões emocionais como fatores de risco para o desencadeamento desses sintomas relacionados às DTMs. Haja visto que a gente está vivendo, né, nessa questão de pandemia e a alta exponencial que a gente teve de casos de DTM, né? Então, isso prova muito esse modelo biopsicossocial, isso é muito importante. Então, eu sempre falo para os meus alunos, quando eu dou aula de DTM, que nada sozinho causa DTM. O problema é que é difícil, por exemplo, a gente fala assim, mas nossa, será que um paciente, por exemplo, classe 2 não vai ter DTM? A gente sabe que o classe 2, ele tem uma predisposição, ele tem desvantagens biomecânicas, mas o classe 2 sozinho, né, a maloclusão sozinha, a gente sabe que não causa DTM sozinha, mas ela vem sozinha? Dificilmente. Né? Então, essa é a grande questão, né? A causa da DTM, ela não é única. E isso tem sido muito importante, principalmente quando a gente diz respeito a variações de idade desse quadro, que é o que a gente está conversando hoje aqui. Até ia falar isso com você. Muita gente fala, né? Criança não tem DTM, é muito difícil criança ter DTM, né? E
o que que você tem a dizer sobre isso, assim? Até queria que você aproveitasse que tá falando da etiologia, estava falando da etiologia da DTM, abordasse um pouco sobre a diferença do bruxismo e da DTM, né? Porque são coisas diferentes. Até tem um mantra, e a Paula sempre repete ele, que é bruxismo não é DTM, bruxismo não é DTM. É o mantra da Adriana Ortega, né? Que é... Da Diana Mas aí Ortega. eu fiz outro. Eu fiz outro. O meu é bruxastê, o bruxismo que há em mim, saúde o bruxismo que há em você. Porque quem nunca, né? Quem nunca nessa vida? Então, então tá, eu queria que você dissesse um pouquinho sobre isso, sobre a faixa etária, né, que mais afetada pelo bruxismo, se criança também tem, pela DTM, ó, eu tô confundindo. E a diferença entre bruxismo e DTM. Ótimo. Isso é muito importante porque a gente existe uma confusão, até mesmo de alguns profissionais que não trabalham na área, né? E aí a gente vê a criança, e aí a gente tem algumas linhas que defendem um termo que seria um bruxismo protetor na criança. Mas assim, DTM em si, por muito tempo, a gente realmente é a prevalência muito baixa em criança, mas o bruxismo não. Então, peraí, são coisas diferentes. DTM, eu falei que é o conjunto variável de sinais e sintomas que envolvem a articulação temporomandibular e as estruturas relacionadas. Que sinais e sintomas são esses? Em geral, o que mais incomoda é dor. Dor, sensibilidade, ruído articular, dor de cabeça, dor de ouvido, sensação de plenitude auricular, né, o ouvido tampado, zumbido, e o zumbido... Exatamente, o zumbido tem sido um pouco polêmico com relação a isso, mas são sinais e sintomas. E o bruxismo? O bruxismo, e também é uma questão, tem sido também um pouco... entre aspas, polêmica, nomenclatura, bruxismo, é um hábito parafuncional. E o que é esse hábito parafuncional? Então, a gente tem bruxismo em si, o que seria? O ranger de dentes. Então, a gente tem o bruxismo dividido em ranger de dentes e o apertamento dentário. São hábitos. O problema disso é que são hábitos centralmente mediados. Né? Então, não são hábitos conscientes, que a pessoa pensa e fala assim, não, agora eu vou ranger meu dente. Agora eu vou apertar meu dente. Não. Por ele ser centralmente mediado, ele tem estreita relação e conexão com aspectos emocionais. Né? Então, olha só, são coisas diferentes. O bruxismo não é DTM, mas ele é um fator de risco. Por muito tempo... né? Exatamente. Por muito tempo pensou-se também que o bruxismo seria capaz de causar DTM, mas os estudos mais recentes, a partir de 2019, provam que não, que a atividade muscular do bruxismo de forma isolada não é capaz de causar DTM, mas mais uma vez, será que vem de forma isolada? Dificilmente. Né? Então, o bruxismo em si, essa atividade muscular de forma isolada realmente não causa DTM. O que a gente precisa ver, vem de forma isolada ou não? Né? Mas é um fator de risco. Por quê? Porque o bruxismo, né, ou esse ranger de dentes ou apertar de dentes, ele leva a problemas dentários, a sobrecarga na biomecânica da articulação temporomandibular, a microlesões articulares, a tensões musculares, e tudo isso leva a sintomas compatíveis com os sintomas de DTM. Né? Então, são coisas diferentes. O que a gente sabe? Que até então, quando a gente olha, existem gráficos que o Oxon já apresentava no livro dele, que é um clássico para quem trabalha com DTM, que quando a gente pega os gráficos de idade, a gente tem a DTM, isso é mostrado em estudos mais recentes também,
até 2018, porque existe uma tendência de, com a pandemia, esse gráfico está mudando. O gráfico de DTM, o que, que acontece? A gente tem uma faixa etária com uma prevalência de DTM no adulto jovem, que é o adulto que tem uma jornada dupla, é o adulto mais produtivo no trabalho. E por quê? Porque está muito relacionado à questão ao fator estresse. Já o bruxismo, não. O bruxismo a gente sabe que ele varia conforme as fases da vida da pessoa, porque ele tem estreita conexão com fatores emocionais, devido a ele ser centralmente mediado, né? E que a criança, principalmente a criança pequena, como um aspecto do bruxismo protetor, mas a criança e o adolescente têm alto índice de bruxismo. O adulto, depois de uma certa idade, por volta depois dos 50, 60 anos, ele começa a decair, e o idoso praticamente não tem bruxismo. O idoso ele tem outros tipos de dor orofacial, mas o bruxismo não contribui muito para isso. Uhum. Né? E também não é muito prevalente a DTM no idoso. Mas na criança a gente tem um alto índice de bruxismo e baixo índice de DTM. Por quê? Porque a criança é muito adaptável. Uhum. Né? E tudo é questão de adaptação do sistema. Entretanto, a partir de 2020, né, quando estourou a pandemia, a gente tem tido um aumento muito grande, eu não sei se vocês também têm percebido isso, em crianças com dor orofacial, compatível com quadros de DTM, inclusive com um zumbido. Eu cheguei a pegar criança com zumbido, vindo de disfunção temporomandibular. E o que está se percebendo é que tem dois caminhos, né? A questão emocional, né, de distanciamento social, de medo de perder algum familiar, os amigos, a preocupação mesmo, ou até mesmo a perda. A gente tem um alto índice de crianças órfãs devido à pandemia, mas também a questão relacionada ao uso de máscaras, né? Então tem uma corrente que tá estudando a relação do uso de máscaras com o aparecimento dos sintomas. O que se tem visto é que quando a gente usa máscara, a gente tem uma tendência maior de apertamento, que é uma questão de bruxismo, não necessariamente de DTM, mas que é um fator de risco. Uhum. E o fator postural, por conta das telas, das aulas online, de às vezes ficar colocando o braço, né, a mão de baixo, que nem eu tô aqui, ou mesmo hábitos de mordedura, né, de ficar mastigando objetos, isso também pode influenciar, mas na parte de adolescentes, digamos assim, ou nas crianças também. Todos eles são hábitos parafuncionais, né? O apoiar de mãos na mandíbula, a mordedura em lápis, canetas, mas que tem correlação com aspectos emocionais também. Então, muito com relação à ansiedade. Sim. Então, a gente tem visto também isso. E o que a gente tem noção é que os hábitos parafuncionais os hábitos parafuncionais estão muito relacionados ao aparecimento dos sintomas. Por quê? Porque eles levam a microlesões articulares e a grandes desequilíbrios musculares, principalmente os hábitos de mordedura recorrente. A onicofagia, Carol, também, porque uma vez eu li um artigo, nossa, do tanto de músculo que está envolvido, de como a gente tem que posturar a cabeça para conseguir roer a unha, né? Porque aparentemente é só um movimento isolado, mas não é, né? Tem que posturar a cabeça, um monte de músculo envolvido. Não, e para roer a unha, a gente faz muita projeção, né? Então a gente fica fazendo movimento de protrusão mandibular.
Uhum. Sim. E isso também esse movimento repetitivo, esse comportamento oral de repetição, ele acaba sendo um hábito parafuncional. Tanto é que a gente estuda muito isso, eu dou aula numa pós-graduação de autismo, e esse é um dos comportamentos orais que a gente mais vê no paciente autista. É o movimento repetitivo de lateralidade e de protrusão. E aí a Ativismo. gente tem pacientes que não são autistas com comportamentos de repetição, com comportamentos orais de repetição. Então, isso tem sido muito interessante. E isso não vem só da pandemia, isso vem muito assim com o uso de telas. Por quê? Porque é uma forma de prender a atenção da criança. E a criança e o comportamento oral ele ajuda a prender a atenção. Isso tem sido muito interessante observar. Nossa, Um outro fator que a gente sempre alerta as alunas, né, Mari, em relação a traumatismo dentário, porque às vezes algumas crianças chegam no consultório com traumatismo e a gente se atenta a olhar a boca, se teve fratura de dente e tudo mais. Mas mesmo não só durante o ápice da ocorrência do trauma, mas crianças que sentam na cadeira e a gente vê aquela cicatriz debaixo do queixo, assim, eu sempre falo para as alunas, viu cicatriz ou teve trauma, examina como está a articulação, porque às vezes a gente menospreza essa parte diagnóstica, né, assim, porque não está vendo lesão nem nada ali, né, aqui, o sangue está aqui, a gente concentra ali, né, e não presta atenção, né. Quando a gente vê lesão em queixo, né, na região de mento ou submentual, isso dá uma dica muito importante para a gente, porque quando a gente tem uma queda, seja da própria altura ou a criança está andando de bicicleta, alguma coisa, mas ela teve o impacto em região de mento, a gente tem o direcionamento de força diretamente para côndilo. E aí, para côndilo para posterior, que é a pior posição possível que a gente pode ter esse direcionamento de força, né? Então, num côndilo, numa mandíbula em desenvolvimento, a gente tem uma chance maior, até mesmo de formação de anquilose óssea, né? De anquilose da articulação temporomandibular, mas de alteração da própria biomecânica da articulação. Então, a gente sempre tem que dar uma olhadinha, realmente examinar para saber se a criança está fazendo as amplitudes de movimento da articulação temporomandibular, né, em todas as suas amplitudes, né, abertura, lateralidade, protrusão, e se ela apresentar desvio e deflexão ao realizar os movimentos. Isso é muito importante também, a gente avaliar quando a gente observa que a criança teve um trauma não só nessa região, mas essa região ela chama um pouquinho a atenção devido ao direcionamento de força do trauma. Muito comum ter fratura também quando é aqui, né? Então, às vezes passa desapercebido, aí vai ver na toma tem uma fratura. Então, é um trauma que é complicado para essa região articular, de ramo de mandíbula, de côndilo. Precisa ficar atento. Eu acho importantíssima essa dica, porque às vezes, igual a Paula falou, chega o trauma, tá todo mundo tão desesperado, a família, a criança, né, com aquele monte de sangue, aquela situação, dente quebrado, dente avulsionado muitas vezes, né, e dependendo da intensidade do trauma, né, então é uma dica muito importante. E... Muito bom. Ana, eu queria que você falasse um pouquinho pra gente como que a gente pode, como a fisioterapia poderia então nos ajudar. Vamos supor, chegou um paciente... deixa eu só falar, acho que a Milene tinha feito uma pergunta. Milene, não sei se você tá aí ainda, mas se eu falar a pergunta errada, porque já subiu aqui, você manda de novo, que aí eu leio, tá? Mandem as perguntas na caixinha da interrogação, que daí fica mais fácil, eu não perco elas na conversa. Mas podem perguntar que a gente responde, tá? Ela falou, uma vez diagnosticada essa condição, né, de DTM em uma criança, ela permanecerá com essa condição pro resto da vida? Tá. A questão a DTM ela não tem cura, ela tem controle, né? Então, uma vez a criança ou a pessoa sendo diagnosticada com disfunção temporomandibular, ela vai ter uma condição que ela não tem cura. Ela tem controle, mas ela pode ter períodos de agudização. Então, o tratamento da DTM para essa pessoa é para que ela se torne sob controle até que ela seja assintomática.
e que ela tenha automanejo suficiente para manter esse quadro sob controle, tá? Mas ela não é uma condição, a pessoa teve cura da DTM, isso a gente não tem como garantir, tá? Porque afinal a DTM, ela não é uma condição que ela seja passível de cura, porque ela é multifatorial, né? Então a gente teria que cercar tudo. Então o que a gente faz? A gente cerca da forma que a gente consegue e controla as variáveis. Controlando as variáveis, a gente consegue tratar, deixar a pessoa de uma forma que ela mantenha os sintomas sob controle. Mas ela tem sempre que tomar cuidado, porque esse quadro ele pode, em algumas fases da vida, pode se agudizar. Normalmente essas fases da vida estão relacionadas ao trauma físico mesmo, né? Sei lá, um acidente, aos hábitos parafuncionais e até mesmo aspectos emocionais. Tá bom? Então agora eu acho que a gente pode voltar porque eu estava dizendo que como que a fisioterapia pode ajudar a gente, principalmente a gente odontopediatra. Vamos dar um exemplo assim. Então chegou uma criança, ela tem um conjunto lá de sinais e sintomas. Às vezes não tem necessariamente dor, né? Não sei, acho que não tenho muita experiência com isso, mas acho que pelos casos que eu tive, a maioria dos casos não tem dor. Tem a crepitação, né? Às vezes alguma outra alteração. E como a fisioterapia poderia auxiliar? Ou é só em caso de dor que a gente precisa de ajuda de fisioterapeuta? Não, ó, em geral, a gente consegue intervir até mesmo nos casos de bruxismo, por exemplo. Mas o que chega pra gente é muito quando a criança está com dor, né? Então, infelizmente, quando chega para a fisioterapia, já tem um quadro álgico. Por quê? Porque a fisioterapia tem meios para controlar muito bem o quadro álgico, né? Então, quando a pessoa chega para a fisioterapia, é porque já está instalado um quadro álgico. Então, normalmente, a criança chega para mim, ela tem, além do quadro álgico, ela tem mais alguma coisa. O que normalmente ela chega para mim? Além do quadro álgico, e normalmente é uma dor na musculatura, é uma sensação, às vezes a criança não consegue mastigar alimento, ela tem esse cansaço, ela apresenta, às vezes, dor de cabeça, né? Uma cefaleia, às vezes até bem intensa, uma cefaleia tensional. Ela pode estar apresentando cervicalgia, né? Uma dor na região cervical. Algumas crianças cursam com zumbido e ruído articular, né? Então, esses são os principais sintomas que a gente encontra nas crianças com o quadro de DTM. Então, como que a fisioterapia vai atuar com essas crianças? E eu até brinco, falo assim, olha, quando a gente tem o fisioterapeuta da área bucomaxilofacial, o fisioterapeuta orofacial, a gente tem um problema muito grande, porque esse fisioterapeuta ele não sabe lidar nem com criança nem com idoso. Ele sabe lidar com um adulto jovem. Então eu tenho lutado muito com isso, tanto é que eu dou curso de fisio bucomaxilofacial em criança, em pediatria, e em idoso, fisioterapia na dor orofacial do idoso, né? Então eu pego essas... Por quê? Porque a abordagem é completamente diferente, os problemas são completamente diferentes e dificilmente o fisioterapeuta ele vai saber abordar. Então, a primeira coisa, quando a gente pega a criança, é uma criança fragilizada. Porque dificilmente ela vai ser uma criança que tá de boas, vai estar indo super bem na escola, não. Porque se ela tem um quadro álgico, ela precisa tomar remédio. Nenhuma criança quer tomar remédio. A dor que mais incomoda a criança é a dor de cabeça. A dor de cabeça atrapalha rendimento escolar, atrapalha a visão, né? A dor de cabeça é uma dor que para a criança é incapacitante. A gente que é adulta, a gente tem o conceito muito errado, e a fisioterapia, aliás, trabalha muito bem com dor de cabeça. A gente tem fisioterapia para dor de cabeça, mas a gente que é adulta, a gente tem um conceito errado de acostumar com a dor de cabeça. A gente acostuma com cefaleia, mas a criança não. Então a criança ela tem uma catastrofização da dor. Além disso,
a criança, como ela não ela ainda não apanhou muito da vida, graças a Deus, a dor assusta. E aí ela começa a desenvolver um quadro que a gente chama de cinesiofobia. A cinesiofobia é o medo de realizar certos movimentos, né, que a gente vê muito nos quadros de DTM e de neuralgia também. Então, por exemplo, aquela criança que ela foi comer uma comida que ela gosta muito, ela sentiu a dor para mastigar. Aí ela vai deixar de comer o que ela gosta bastante, né? Então, é uma criança um pouquinho mais fragilizada. Uhum. Toda vez que a gente vai fazer, e a gente não pode esquecer que a fisioterapia o principal recurso do fisioterapeuta é mão, é terapia manual. Só que a terapia manual nem sempre ela é muito agradável. Então, a gente precisa dosar um pouquinho. O manejo da terapia manual numa criança é completamente diferente do manejo da terapia manual de um adulto. Né? Então, é uma boca menorzinha, é um dentinho que às vezes está caindo, está molinho. Né? Então, tudo isso eu tenho que levar em consideração. Algumas atividades, algumas não, de preferência, o que der, a gente tem que levar para o lúdico. Trabalhar com metas com essa criança, isso é muito importante. Por quê? Porque senão todo tipo de tratamento, 90% é adesão ao tratamento. E na pediatria a gente tem muita dificuldade com isso. Então, se a gente não conseguir comprar a criança, que a criança precisa colaborar com o tratamento, a gente não consegue. E sempre começar com a analgesia. Então, hoje a gente tem a fisioterapia como uma das principais... Não é porque eu sou fisioterapeuta, não, mas a gente tem como uma das principais terapias que conseguem um bom resultado no manejo da DTM. E eu sempre falo assim, olha, a DTM é multifatorial, então não é o fisioterapeuta sozinho que vai resolver. Uhum. E também não é o dentista sozinho. É o fisioterapeuta, é o dentista, é o psicólogo, né? Então a gente precisa se unir e ver qual é a melhor abordagem para aquela criança. Por quê? Porque se a criança tiver um problema de ansiedade, não adianta a fisioterapia fazer laser, né? Eu vou fazer a luzinha, né? Tentando uma abordagem anti-inflamatória, analgésica, fazer terapia manual, se a criança tem os gatilhos emocionais, né? Então a gente tem que ter esse feeling de fazer os encaminhamentos necessários, né? Então, a abordagem é muito mais ampla do que a gente imagina, né? Então, a fisioterapia em si, nós temos uma série de coisas, isso vai depender do que o paciente apresenta, mas, basicamente, todos os sintomas são tratáveis com fisioterapia. Exclusivamente com fisioterapia? Não, mas boa parte sim. Então, por exemplo, enquanto a gente pensa a criança ou o paciente tem uma queixa álgica, aí o dentista, o médico receita um remédio, o remédio ele é paliativo normalmente, né, um analgésico. A fisioterapia não, a gente trabalha na causa para que essa causa seja retirada, né? Então, por exemplo, é uma dor muscular por tensão, a gente vai trabalhar a tensão muscular. A gente vai trabalhar alongamento muscular, relaxamento muscular, para criar uma situação de reequilíbrio muscular, para reequilibrar o sistema. Por quê? Porque daí a gente resolve a causa. Aí tira o gatilho, né? Tira o gatilho. Por quê? Porque a gente tem muito essa questão de vamos dar remédio. Ok, eu não sou contra remédio. Eu acho que o remédio, em algumas situações, ele é super necessário. Mas não é ele que vai resolver. Outra coisa, a criança ela tem bruxismo, principalmente o em vigília, que em vigília a gente consegue fazer um manejo muito bom com estratégias top-down de educação em dor, né? Então hoje a fisioterapia trabalha muito dentro da educação em dor, com reforço positivo com a criança, vamos trabalhar. Né? Então, vamos trabalhar com sistema de recompensa, com lembretes. Eu gosto muito
e de trabalhar com criança, com bruxismo, né? Então, assim, eu dou um pacote de post-it para a mãe, cheio de adesivinho, e falo, ó, sai colando por tudo. Aí a criança lembra, olha, não posso, né? Aí eu dou um quadrinho assim de imã para colar na geladeira. Olha, hoje, durante o dia, eu não chupei o dedo. Aí ela coloca um imãzinho. Então a gente trabalha com um sistema de reforço positivo com essa criança. O bruxismo do sono é um pouquinho mais difícil da gente trabalhar, né? Porque é difícil a criança se corrigir. Mas a gente trabalha na higiene do sono. E a gente trabalha orientações e orientações não só para a criança, mas para os pais, como o tempo de uso de tela, massagem relaxante antes de dormir, a utilização de mecanismos, né, para diminuir a luz azul de telas durante a noite, orientação de diminuição de algumas substâncias, né, como refrigerante, doce, no período noturno, tudo isso para facilitar o relaxamento da criança durante o período de sono. Então, assim, quando a gente trata um paciente com DTM, isso não só a criança, a gente tem a fisioterapia, que é a terapia física, né, por meio de recursos de eletrotermo, fototerapia em mão, que é a terapia manual, mas não é só isso. A gente precisa criar estratégias de automanejo, porque senão aquele paciente vai ficar dependente da fisioterapia a vida inteira e não é isso que eu quero. O paciente entra comigo visando a alta. Eu quero dar alta para aquele paciente, né? Mesmo que seja criança. Então, estratégias de automanejo, orientação para o cuidador, né, o tratamento de hábitos parafuncionais, como o bruxismo, e higiene do sono, né, que tudo isso faz parte de um programa de educação em dor. Então, educação em dor é essencial para o tratamento da DTM, principalmente na criança, porque a criança, tudo isso tem que ser levado para o lado educacional, para o lado lúdico. E quando a gente trata de criança, a gente precisa educar o adulto. Verdade. Né? E que é a parte mais difícil, às vezes, né? Exatamente, porque não adianta eu falar assim, olha, o uso de tela, principalmente à noite por conta da luz azul, ele deve ser limitado, porque senão a criança não tem produção de melatonina suficiente, a hora que a criança tem que dormir tem que ser antes das 11 da noite, por conta de produção de melatonina, explicar tudo certinho. Aí o adulto chega e dá refrigerante para a criança à noite, enche a criança de doce. Então é uma educação da família, né? Então às vezes a criança começa a corrigir o adulto. Isso é muito legal, assim, porque a criança ela é mais moldável a algumas situações, ela aprende muito fácil e ela começa a perceber a melhora. Então, eu trabalho muito com reforço positivo com criança. Eu gosto bastante de trabalhar com criança. Acho que é por conta da minha formação ser do centrinho, que a gente trabalha bastante com criança. Então, eu gosto muito de trabalhar com criança, de perceber a questão educacional também, né? Então, essa questão de reforço positivo, de reforçar o que tem de legal na criança, os comportamentos. Olha, o que você fez essa semana? Ai, tia, olha, eu dormi todo dia no horário que você falou. Eu não chupei dedo de dia. Aí à noite, tá. Mas aí eu dou os imãzinhos para ela colar no diário da geladeira dela. E isso tudo é uma questão educacional que muitas vezes o profissional fisioterapeuta não tem noção que ele faz parte disso, mas ele faz. Porque muitas vezes a gente acha que a fisioterapia é colocar a mão na boca ou no rosto do paciente, não é só isso. É algo muito E a gente tem falado muito isso com as alunas e os alunos nos cursos, né, Paula? Dessa interação entre a interdisciplinaridade, né? Então, entre as áreas, psicologia é uma aliada fortíssima também da odonto, principalmente da pediatria, a fisioterapia. O que você falou, Paulinho? A fonoaudiologia.
também. Nossa última live foi com a Lu, que é fonoaudióloga. Então, assim, a gente tem tentado e eu acho que a odontopediatria está caminhando para isso, né? Amarrar bem todas É, essas, sim. essas disciplinas, né? Vamos dizer assim, para poder oferecer o melhor tratamento e uma melhor qualidade de vida para o paciente, né? Que nós... Teve a endocrinologia também, né? O doutor A Hiroshi, que a endócrino gente conversou. O mais legal dessas lives que a gente estava falando antes de você entrar é o aprendizado que a gente está tendo. E mais do que nunca, esse contato com outros profissionais, ver que está todo mundo falando a mesma língua, sabe? Porque isso é importante para poder enfatizar para o paciente e ter a credibilidade do paciente para ter um feedback, né, de resposta para a saúde, né? Que é o que a gente trabalha, todo mundo, né? Assim, dentro da sua área, com esse único objetivo, né? Então, assim, é importante, né? Que nem a Mari falou, a gente fala da transdisciplinaridade, da importância de ter um networking, e é muito legal a gente estar, assim, através das lives, conhecendo pessoas que pensam como a gente pensa, que trabalham dentro da mesma filosofia, né? Isso dá muita esperança, assim, de ver que a gente está no caminho certo, né? Porque às vezes a gente fica desanimada, trabalhando só no cantinho da gente, ali, feito água mole em pedra dura. Mas na verdade a gente tem é que fazer isso, abrir a boca, fazer parcerias de verdade, concretas, né? Para que as coisas se concretizem mesmo, assim, né? É É, muito bom. com certeza. E assim, fora a parte de DTM, tem tido muita contribuição da fisioterapia também na osteopatia para bebês, né? Porque até pouco tempo a gente não via falar de torcicolo congênito, do recém-nascido, o uso daqueles capacetes corretivos também, né? Que também influenciam muito no crescimento de toda a face e também na relação da oclusão da criança, né? Em relação a ter ou não mogidas cruzadas, assimetrias, né? Tudo isso. Tivemos uma pergunta, ó. Na fisioterapia, também postura geral, como o RPG, também influencia, não, quer dizer, ajuda, né, no tratamento da DTM? Sim, né? A gente tem uma questão com relação a DTM, postura, tipo assim, quem veio primeiro, o ovo ou a galinha? Então, quem tem mais influência? A DTM tem pior influência na postura ou a postura tem maior influência nas DTMs? A gente não sabe. O que a gente sabe é que a gente tem uma alteração grande de postura e nos pacientes com DTM a gente tem uma alteração grande de postura de cabeça, tá? E um trabalho global vindo do RPG, do Pilates, é fundamental e de extrema importância para esses pacientes. Além disso, a gente tem um quadro que é muito confundido com DTM, que é a síndrome miofacial, né? A síndrome miofacial, na verdade, ela é muito confundida até com a fibromialgia. Então, a gente tem pontos gatilhos espalhados pelo corpo todo, inclusive na região de temporal e de masseter. Nesses casos, o Pilates o RPG é mais importante ainda, mas o diagnóstico ele é um pouco confuso, né? A gente vai muito pelo diagnóstico diferencial. E o que causa síndrome miofacial? Na verdade, ela é um pouco autolimitante, mas as principais causas são desequilíbrios. Então, cicatrizes com aderência, cicatrizes muito grandes, diferenças de altura de membros. Então, eu supervisiono o estágio da pós-graduação e a gente pegou uma paciente pós-mastectomia. Então, ela tinha uma cicatriz bem grande de mastectomia, não tinha feito a reconstrução ainda. Ela tinha uma cicatriz muito grande com aderência e ela tinha DTM. E não era só a causa, né, porque a causa é multifatorial, mas uma das questões relacionadas à DTM dela vinha de uma postura antálgica que ela tinha, né, uma postura para evitar uma dor, que ela tinha de uma rotação interna de ombro, devido a uma aderência cicatricial dessa mastectomia, que levava a uma anteriorização de cabeça,
levando assim um pior posicionamento de esternocleidomastoideo e de escaleno, piorando a posição de masseter temporal. E isso ocasionava uma DTM, né? Sintomas de DTM. Então, quando a gente tem a possibilidade de realizar uma questão mais global com esse paciente, é muito interessante, porque a gente consegue cercar ainda mais os problemas, né? Então, eu não lembro quem fez a pergunta, né? Se o RPG ajudaria. Muito, muito, porque o RPG ele ajuda muito com relação à postura, e a postura é fundamental. A gente tem uma estrutura que é um pouco polêmica, mas é a fáscia, e a fáscia ela recobre os grandes grupos musculares, né? Então, a fáscia é uma das grandes explicações do porquê esse tipo de coisa acontece. Né? Então, por exemplo, hoje eu estava atendendo um paciente, né, um paciente do Uruguai, e aí eu estava fazendo um exercício com ele de abertura de boca, utilizando abaixador de língua, e ele sentia a região occipital mexer. Né? Então, isso é muito devido à fáscia. Então, isso é extremamente importante. Lembrando que esse tipo de trabalho de postura em criança é muito bacana também. A criança responde muito bem, até mesmo para dar um equilíbrio postural e evitar, assim, outros problemas que ela poderia ter, como escoliose, hipercifose, etc. Então, até mesmo para prevenção de outros problemas posturais. Olha que Uma interessante. das análises que a gente utiliza muito na ortopedia funcional dos maxilares é a análise de Rocabado. O professor Rocabado é um fisioterapeuta também, né, que foi o que criou a análise. Até tive a oportunidade de conhecê-lo, tenho uma foto com ele. Tenho muito orgulho. Então, ele faz a análise da parte cervical, né, e relaciona com a oclusão, né? E muitas vezes os respiradores bucais têm muita alteração da parte cervical por conta da postura anteriorizada da cabeça, né? Assim, é um dos motivos que a gente precisa da fisioterapia também. Além da parte de correção ortopédica, né, funcional, a gente também precisa da parte postural, né, para poder conseguir uma eficiência no resultado do tratamento desse paciente. E eu não sei vocês, mas eu tenho percebido que cada vez mais essa questão postural assim da cabeça, acho que pelo uso de celular, tablet, isso tem agravado muito. A gente vê. Saiu um estudo agora da professora Júnia Serra Negra, junto com uma aluna que é fisioterapeuta mesmo, que fez um trabalho dela e saiu um artigo sobre a postura da cabeça, né? Se não me engano, é pescoço de texto, alguma coisa nesse sentido. E quanto mais você curva a cabeça, maior o peso. Test neck, um negócio assim, não é? Alguma coisa assim, de partitando, então, né? E aí quanto mais baixo, maior o peso da cabeça nessa região, né? Então acaba trazendo alguns prejuízos posturais. se a Né? gente observar na rua, observa no shopping. Agora já pode ir no shopping, observa as crianças e os adolescentes. Todos têm essa anteriorização, e isso preocupa muito, né? Porque Alguns aeroportos, Mari, já estão colocando sinalização no chão, porque as pessoas estão andando de cabeça baixa, ninguém está lendo placa no alto mais, então coloca sinalizações no chão para a pessoa poder se... devia colocar no teto para ver se ergue a cabeça. Ao contrário. Não, e isso é muito interessante porque os estudos de RPG, eles já falam isso, porque se a gente for ver, o maior peso da nossa cabeça está na parte anterior, né? Então, quando a gente percebe os músculos suboccipitais, né, e da cervical mais alta, eles fazem um esforço muito grande para que o olhar seja mantido na horizontal. Então, o que acontece? Não é que eles precisam ser fortes, eles precisam ser resistentes. Resistência é diferente de força, tá? Então, resistente é aquele músculo que ele tem a capacidade de permanecer ativo por um tempo sem ficar cansado. Então, essa musculatura suboccipital, ela trabalha o dia inteiro.
né? Eu sei bem, porque eu eu tô com a dor na cervical, que eu não sei se vocês têm visto, mas eu tenho tratado, tô indo na fisioterapia toda semana, porque eu tô com uma dor que não resolve. Mas a minha é também por anteriorização. E é porque acho que eu não tô enxergando direito, eu preciso de um monitor maior, é a idade. E aí, para eu fazer laudo, eu tenho chegado minha cabeça para frente. E eu acho que é isso que tá me causando toda essa sintomatologia. E tá doendo muito, muito. Como eu já faço o serviço completo, já vou passar um exercício pra galera aí. Aí, pronto, pode passar. Aí eu gosto. Aí eu vi vantagem. Que eu gosto de passar que é de estabilização de cervical. Então, o que a gente faz? A gente fica com o ombro mais para baixo e traz o pescoço, o queixo para dentro. A gente vai sentir o pescoço retificar. Se a gente tiver dificuldade de fazer esse movimento, a gente encosta na parede. A necessidade da lipo de papada. Isso, a gente já percebe a necessidade. Se a gente tiver dificuldade de fazer esse movimento, a gente encosta na parede. Em criança, eu faço ou deitado ou na parede, para ficar mais fácil delas entenderem. Mas nesse tipo de exercício, a gente consegue alongar os músculos suboccipitais e trabalhar a resistência deles para estabilizar a cervical mais alta. Empurra e essa um pouquinho, segura um pouquinho na posição, é isso? Segura por volta de 30 segundos. Legal. Quantas repetições? A gente pode fazer até 3 Uhum. e solta. Gostei. Gostei. Achei que eu faço completo. Achei ótimo. É uma coisa fácil, né? Dá para todo mundo fazer. Eu falo muito para os pacientes no consultório, gente, alonga, né? Gato alonga, né, Mari? Quando acorda. Não, gato tem que alongar. Alonga o pescoço também, né? Para sentir. Essa flexibilidade. Olha lá, a Rita falando, bem na hora certa. Já aproveitou o exercício. Professora Rita querida. Um beijo, professora Rita. Bom, e a gente precisa muito, né? Porque dentista fica, né, o tempo todo. O dentista é um dos profissionais que tem uma, entre aspas, né, uma pior posição de trabalho para fazer, né? Porque fica todo encolhidinho, assim, fica todo numa posição de flexão de cadeia anterior, e isso leva a um monte de problema, inclusive de alteração de disco. Odontopediatra, então, é ergonomia zero, né, Paula? Não tem como. Tem que fortalecer, deixar resistente, fazer tudo isso, porque é ergonomia zero. Não tem jeito. Não tem jeito. Mas o nosso tempo já acabou. Estão perguntando se a live vai estar gravada sim, no Instagram da Oca, e também acho que no Instagram da Oca eu não estou conseguindo colocar mais. Não sei por que o Instagram não tá me deixando. Ele não gosta mais da gente. Mas no YouTube da Oca ficam todas. Então é Oca Odontologia. Depois é só segue a gente, que a gente sempre tá fazendo live muito interessante. E eu sempre coloco aqui também, quando a live sai no YouTube, eu deixo e daí a gente compartilha, né? E te marco, Ana, para você compartilhar também. Eu acho que você vai ter que voltar para falar de osteopatia em bebês, porque estão falando aqui. E estão perguntando se você ministra cursos, mas antes de você fazer compromisso, já faz comigo, que eu vou muito te querer para o curso de ortopedia lá de Franca, viu? Já marca na sua agenda. Ai, me chama, mas eu gosto de falar. Tem que vou te colocar na programação. O horário grande, né? Tem que... eu falo pra caramba. Ou melhor, tem que reservar um horário que não tenha eu junto. Tipo assim, marca eu não tô lá. Porque se juntar eu e ela, não tem jeito. Mas muito obrigada, Carol. Achei muito lindo tudo, sabe? Assim, você demonstra muita segurança, muito conhecimento. Eu tenho certeza que seus pais ficam muito orgulhosos de você. E apesar de você não ter ido para odonto, mas está contribuindo demais com a gente, com eles também, eu tenho certeza disso. Fiquei fã, apaixonada, te juro. Parabéns, você está no caminho certo, continue estudando muito, vai ajudar muito toda a classe odontológica. E os pacientes também, com certeza. Aí eu me sinto um pouquinho dentista às vezes. Mas pode se sentir, ué. Deve se sentir. É verdade. Ana, muito obrigada.
Você sabe que eu te amo. Nem vou ficar aqui falando, senão vou ficar até amanhã. Vou ficar emocionada, porque você é minha irmã de coração, né? Já é da minha família, praticamente. Então, muito obrigada por ter vindo contribuir. Eu sabia que você ia ter muito para contribuir, te conhecendo, vendo seu trabalho. Eu tenho mais, me chama mais. Vamos combinar ano que vem para falar de osteopatia, Paula. Eu achei muito legal. Sim, vamos sim. Olha lá, ó, eu sou fisio e dentista, ainda dá tempo. Olha lá, Andressa falando. Pronto. Você sabe que Ó, a professora Rita também gostou, vou assistir tudo. muito obrigada mesmo, tá? Foi, assim, muito gostoso, a gente nem viu o tempo passar e eu acho que você tem que voltar para falar de osteopatia mesmo. Sim. Eu posso falar de capacetinho, de osteopatia, posso falar de fissura, me chamem. Pode deixar, com certeza. Já vou pedir para a Mari mandar seu WhatsApp para mim. Depois da live, ó, já marcado. Já pode mandar. Mesmo. Gente, então vamos encerrar para não ficar muito longo, porque o pessoal já deve ter cansado da nossa cara, talvez. Mas acho que não, porque o assunto estava muito interessante. Então, boa noite a todos. Muito obrigada a todos que assistiram. Não esqueçam de seguir a gente, seguir a Ana, e a gente sempre faz live. Semana que vem é a última live da OPA desse ano, mas ano que vem a gente volta com tudo, né? Inclusive com osteopatia. Já vai marcar. Comigo. Isso mesmo. Então, boa noite para todo mundo. Muito obrigada. Um beijo. Obrigada. 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 Tchau. Tchau, Tchau. 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 Até mais.